Você se ama? Você acredita que você tem dificuldade em se amar? E quando alguém fala, tipo, você precisa aprender a se amar, você não sabe nem por onde começar? Então talvez esse vídeo seja pra você. Hoje eu quero falar um pouco sobre as 5 linguagens do amor e sobre como elas podem ajudar você a criar um relacionamento melhor com você mesma quando aplicada a você mesma. As 5 linguagens do amor, elas são um conceito que foi criado por um cara, o Gary Chapman, lá nos anos 90. Ele era conselheiro matrimonial e ele era meio religioso, então esse é um conceito que tem algumas polêmicas envolvidas. Algumas pessoas dizem que não é válido porque não tem nenhuma comprovação científica, não tem nenhum estudo muito forte sobre isso. Foi uma coisa que ele criou e que pode ser usado, que talvez a intenção dele fosse que as mulheres fossem mais submissas, mais servis aos homens, com esse papo de que mas a linguagem que ele gosta de receber amor é com atos de serviço. Então, para você ser mais amada pelo seu homem, você precisa fazer serviços para ele, sabe? Existem algumas discussões que falam que a intenção das 5 linguagens do amor era seguir nessa vertente de controlar a mulher. Por isso muitas pessoas falam que é uma grande baboseira. Mas eu, particularmente, acredito que, baboseira ou não, pode ser que tenha um pouco de verdade nisso, na forma de a gente se entender e entender outras pessoas. Acredito que todo mundo goste de receber e de dar todos os 5 tipos de linguagens do amor, porque nós somos pessoas complexas, né? Ninguém é robozinho que gosta de só um tipo. Mas eu penso que essas linguagens do amor, elas podem ser muito úteis como uma forma de autoconhecimento e principalmente da forma que a gente vai conversar hoje, que é você usar elas com você mesma. As 5 linguagens do amor, elas são palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber presentes, atos de serviço e toque físico. E eu acredito que você usando elas com você mesma, você consegue criar um relacionamento com você mesma, você consegue se sentir amada, respeitada e cuidada por você. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. 1. Palavras de afirmação. Essa pra mim era muito difícil. Costumava ser muito difícil porque eu era uma pessoa muito crítica comigo mesma. Então eu frequentemente me xingava, dizia palavras feias pra mim, falava que eu não era capaz, que eu era inútil, que eu era burro, que eu era isso, que eu era aquilo. E quando eu conheci esses conceitos de palavras de afirmação, eu comecei a ler sobre essa ideia de você usar elas com você mesma, eu comecei a tentar realmente conversar com a minha voz interna e mudar a forma que eu converso, que eu falo comigo mesma. Claro que não é uma coisa que acontece do dia pra noite, mas com o tempo você consegue ir regulando o seu diálogo interno, sabe? E quando você regula o seu diálogo interno, você consegue criar um relacionamento um pouco mais pacífico com você. Por exemplo, eu não sei se todo mundo tem, porque dizem que a mente das pessoas funciona de forma diferente, mas eu tenho uma voz no fundo da minha mente que é uma voz mais não tão na superfície, sabe? Não é uma voz que eu penso, como é que eu vou explicar isso? Não é uma voz que funciona como a minha voz externa, que eu gero pensamentos e daí eu formulo frases e palavras. Essa é uma voz que ela só joga coisas. Joga palavras, conceitos, frases aleatórias. No começo ela era muito negativa. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi que eu ia me tornar uma pessoa um pouco mais gentil comigo mesma, foi que eu comecei a questionar essa voz e perguntar pra ela coisas tipo, isso é meio papo de doido? Mas eu perguntava, por que eu sou burra? Eu cometi um erro. Tá tudo bem cometer erros, entendeu? Se fosse uma outra pessoa, uma amiga minha cometendo esse erro, eu jamais falaria com ela dessa forma. Então, eu fui tendo conversas com essa minha voz interior e reeducando ela sobre a forma que ela falava de nós, eu e ela, nós mesmos, eu mesma. Um pouco confuso. Então, essa é uma forma de você
exercitar as palavras de afirmação, não necessariamente falar coisas que talvez você não acredite 100%, não ficar falando tipo, porque eu sou linda, eu sou muito inteligente, eu tenho muito sucesso, sendo que você não acredita 100% naquilo. Pra mim, pelo menos, nunca funcionou essa coisa do tipo, finge até você acreditar, nunca deu certo. Mas comecei a argumentar contra a minha voz interior sobre por que eu merecia que ela me tratasse de uma forma um pouco mais gentil, e com o tempo, não sei dizer quanto tempo, na minha cabeça parece que foi muito rápido, na verdade, eu consegui ir ajustando esse diálogo interior, entendeu? Então, ao invés de ser uma pessoa terrível, eu comecei a me ver como uma pessoa que, tipo, tá tudo bem, eu sou uma pessoa comum, eu cometo erros, eu cometo acertos, se eu fizer alguma coisa errada eu posso aprender, eu posso melhorar e tá tudo certo. Outras formas de você exercitar as palavras de afirmação, que eu acho que é muito válido, é escrevendo frases para você encontrar no dia a dia, tipo colocar um post-it num diário, num caderno, no seu notebook, algum lembrete que fale tipo, você está tentando, você é uma pessoa legal, você, sei lá, alguma coisa que reforce as qualidades que você sabe que você tem. Outra coisa que eu acho que é muito interessante também, que dá aquele sentimento de empoderamento, é você procurar músicas, ou se você gosta de poemas, de poesias, coisas que falam tipo sobre eu ou sobre aquela mulher. Eu estou presumindo que a maior parte do meu público é feminino. Se você não é, um beijo, gato. Você procurar músicas, você procurar textos. Eu gosto muito de procurar no Pinterest frases que falem tipo assim, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa forte. Clichê, mas eu gosto muito de frases que tipo assim, eu sou a força do vento. Uma coisa bem conceitual, bem mulher selvagem, força da natureza. Eu gosto muito dessas frases. Então, eu tenho um diário, tem vários diários na verdade, mas eu gosto de imprimir coisas como se fossem figurinhas, fotos. E eu sempre salvo dessas mensagens para eu imprimir e colar no meu diário, e colar perto de fotos minhas, em algum lugar que eu vá lembrar, porque essas frases me fazem sentir melhor. É meio bobo, mas para mim funciona. Então talvez funcione para você. E eu acho que a questão da música também é muito interessante. Você procurar artistas, seja em inglês, se você fala inglês, ou qualquer outro idioma, ou mesmo em português, músicas que falem bem sobre alguém, sobre uma mulher, e daí você se coloca no lugar dessa mulher, quanto músicas que falam sobre ser gentil com eu, sobre eu ser uma pessoa boa, que exalte você mesmo, sabe? Eu acredito que a música tem um poder muito grande de fazer a gente internalizar certas coisas, tanto pro bem quanto pro mal. Então, acho que é uma forma muito interessante de você melhorar e melhorando, sabe, o seu diálogo com você mesma, usar música. 2. Tempo de qualidade. O tempo de qualidade é aquele tempo que você passa sem telas, preferencialmente, mas com foco total na pessoa que tá com você. E quando você aplica isso pra você mesma, tomar um banho longo, sabe? Prestando atenção no que você tá fazendo no seu corpo, lavando seu cabelo, tendo esse cuidado com você mesma. É você sair pra dar uma caminhada. Se você faz academia, o tempo que você passa na academia é um tempo que ele é dedicado a você. E é importante você visualizar dessa forma. A minha mãe sempre fala. Minha mãe trabalha em academia. Ela tem várias clientes que falam tipo, Lu... Luísa é o nome dela. Lu, porque eu fico com preguiça, fico cansada, o dia é uma correria, tenho 1000 coisas pra fazer. E a minha mãe sempre fala pra essas pessoas que o tempo que você tira pra ir na academia é um tempo que é só seu. O tempo do trabalho é o tempo do trabalho, o tempo em casa muitas vezes é o tempo do marido, é o tempo com a família, é o tempo dos filhos, mas o tempo da academia pra você treinar o seu corpo é um tempo que você tá tirando pra cuidar de você apenas. E esse pode ser um tempo de qualidade com você mesmo. Outras ideias de tempo de qualidade é sair pra jantar, pra ir no cinema sozinha. Eu já fiz isso de ir no cinema sozinha e foi uma experiência bem interessante. Fazer coisas sozinha com você mesma, aproveitando a sua companhia, sabe? Tipo, às vezes botar uma música, dançar sozinho em casa, ou ficar em silêncio, pensar tipo, eu estou apenas aqui, eu comigo, como se eu fosse minha melhor amiga, e a gente vai fazer alguma coisa juntas.
Essa é a essência dessa ideia de passar o tempo com você mesma, de ter um tempo de qualidade com você mesma. E isso também reforça a necessidade da gente se colocar como prioridade, né? Enfim. 3. Receber presentes. E olha aqui, a gente não tá falando de você meter o pé na jaca e fazer uma dezena de compras na Shopee. Quando a gente fala de entregar presentes, de dar presente para alguém, muitas vezes é menos sobre o material e mais sobre a intenção. Você pensa naquela pessoa, você pensa no que ela gostaria de ganhar, você planeja comprar pensando na pessoa, você às vezes coloca numa embalagem alguma coisa bonitinha que vai surpreender aquela pessoa, porque o presente ele não é apenas um item, não é só um objeto, ele tem um significado, ele tem uma experiência ali de você abrir, de você se surpreender com aquilo, de você imaginar que a pessoa vai ficar feliz, vai ficar triste, um momento de troca. Então, quando a gente fala de dar e receber presentes, principalmente no contexto de você mesma, o presente ele não necessariamente precisa ser uma coisa física. Ele pode ser, claro, você se permitir comprar aquele item que está no teu carrinho da Shopee há 1 milhão de anos que você queria e até agora não deu tempo, e daí você pensa, agora eu vou me dar isso de presente. Mas também pode ser outras coisas, pode ser você fazer alguma coisa por você mesma, você se dar um dia de spa, mesmo que seja em casa, você pensar, não, hoje eu vou tirar um dia de tempo de qualidade, ao mesmo tempo que me dou esse presente, para cuidar de mim, fazer a unha, arrumar cabelo. Um presente ele é menos sobre a coisa física em si e mais sobre a intenção, sobre o sentimento de ser presenteado. Então, é uma coisa válida de você fazer com você mesmo. Mas nesse caso, a gente tem que fazer com a monoconsciência, tendo a consciência de que não dá para gastar demais. 4. Atos de serviço. Atos de serviço são aquelas coisas que você faz para facilitar a vida de uma pessoa. Por exemplo, aqui em casa, eu e meu namorado, a gente tem 2 atividades bem definidas. Eu boto a roupa para lavar, estendo e recolho, dobro e guardo. E ele é a pessoa que faz comida e que geralmente lava a louça. E são coisas que a gente ama fazer? Não. A gente odeia fazer as 2 coisas. Mas são coisas que a gente faz por necessidade e também como uma forma de mimar um pouco um ao outro. Ele sabe que eu não gosto de lavar louça, então ele faz por mim. Ele faz comida pra mim, ele lava a louça por mim, pra que eu não precise fazer isso, pra que eu possa ficar deitadinha, descansando enquanto ele faz. E o mesmo vale pra roupa. Eu sei que ele detesta lavar roupa. Eu sei que ele detesta lavar roupa, ele detesta o processo de tirar roupa e estende roupa e espera secar e depois dobra e daí guarda. Ele detesta. Então, é uma coisa que eu tomei pra mim aqui em casa, que é a minha função, eu faço, eu lavo a nossa roupa, eu guardo, pra ele não ter que se preocupar com isso. Então, os atos de serviço, eles são uma coisa que facilita a sua vida. E quando a gente pensa num ato de serviço pra si mesmo, meu quarto está imundo, preciso arrumar, preciso dar uma geral nele. É você pensar, vou fazer isso de manhã cedo, porque daí eu tenho o resto do dia pra ficar quietinha, fazendo outras coisas, assistindo série, pra dar uma volta, pra fazer outras coisas, aproveitar a vida. Isso é um ato de serviço que você fez por você mesma, ao invés de ficar tipo, não, depois eu faço, deixando não só a tarefa, mas também a ansiedade daquela tarefa pro seu eu do futuro. É uma coisa que você vai estar sobrecarregando o seu eu do futuro e o seu eu do agora, porque o eu do agora já vai ficar ansioso pela coisa que tem que fazer no futuro. Então, eu vejo muito essa coisa dos atos de serviço como a gente facilitar a nossa própria vida. Cheguei em casa com compras, vou já lavar as frutas e deixar tudo lavado na geladeira. Por quê? Porque é um ato de serviço para o meu eu do futuro não precisar lavar as frutas. É uma coisa pequena? Mas aí a Júlia do futuro vai estar com fome, vai poder chegar na geladeira, pegar uma fruta e já comer, sem precisar lavar, sem precisar secar. Tipo, é uma coisa pequena, mas é uma coisa que eu fiz por mim, sabe? São pequenos atos de serviço. Às vezes o ato de serviço, qualquer coisa da linguagem do amor, né? Mas falando de atos de serviço, pode ser uma coisa pequena, mas é só uma coisinha que você vai pensar, tipo, ainda bem que eu já fiz isso, por mim, sabe? Porque agora eu posso aproveitar o resto do meu dia. Então, pra mim, os atos de serviço é muito essa coisa de você fazer uma coisa no agora que vai
tirar a sobrecarga, tirar a preocupação do seu eu do futuro. 5. Toque físico. Aqui nas minhas anotações fala uma coisa bem bonita, fala, ó, o toque está ligado à regulação emocional e à percepção corporal. Então, uma das minhas principais linguagens do amor é o toque físico, tanto com outras pessoas quanto comigo mesma. Então, completamente bobo, mas às vezes quando eu tô tipo deitada, eu tô me sentindo um pouco sobrecarregada, foi um dia difícil, eu tô muito cansada, eu deito assim e daí eu coloco a mão aqui e eu fico fazendo carinho em mim mesma, fazendo tipo cafuné em mim mesma. Pra mim funciona. É desde você fazer um carinho em você mesma, de você pentear o seu cabelo com cuidado, com atenção, é você passar um creme, passar um protetor solar no rosto, ao invés de só passar correndo para ter a proteção do sol ali, você passar com delicadeza, com paciência, sentindo o seu toque na sua própria pele, sabe? Existem muitas formas de você fazer carinho, de você cuidar de você mesmo, desde a parte de você fazer um cafuné em você mesmo, até a parte de você segurar a sua própria mão. Isso é uma coisa que eu faço às vezes, tá? Às vezes quando eu tô muito nervosa, eu seguro a minha própria mão assim, e eu falo com aquela minha voz interior, a voz lá do fundo, que eu não estou sozinha, que tá tudo certo, eu estou vivendo um momento difícil agora, mas esse momento difícil vai passar, e daqui a pouquinho eu vou estar em casa e a gente vai estar seguro e tá tudo bem. Tá tudo bem. Outros exemplos de como usar o toque físico com você mesmo. Eu gosto muito de passar creme. Às vezes você não precisa passar creme, porque muita gente não gosta da textura, né? Mas você fazer uma automassagem, sabe? Às vezes a gente chega em casa com o pé dolorido, e você parar depois do banho, fazer uma massagem no seu próprio pé. Todas essas coisas são coisinhas que fazem o seu cérebro receber as mensagens através de você mesma, que você é uma pessoa que vale a pena. Você é uma pessoa que tem valor e que precisa receber amor, que é merecedora de receber amor. Você começa fazendo carinho em você mesmo, para o seu cérebro entender que você gosta de você. Enfim, eu acho que era isso que eu tinha para falar por hoje. Fazia um tempo que eu tinha anotado essa ideia de falar sobre as 5 linguagens do amor e como você usar elas com você mesma, porque é uma coisa que me ajudou a melhorar a relação que eu tenho comigo mesma e que talvez, eu pensei, né, que ajude você a melhorar a relação que você tem com você mesma. Pode ser que não funcione com todo mundo, mas eu acredito que quando aplicado a você mesmo, pode sim te ajudar de uma forma bem prática a se amar um pouquinho mais, que é uma coisa tão difícil, né? Às vezes é muito difícil a gente se amar, a gente gostar de quem a gente é. Espero que essas dicas práticas, 100% práticas, te ajudem a melhorar um pouco o sentimento que você tem com você mesma, a relação que você tem com você mesma, tá bom? Então é isso, um beijo.